Alguns dos filmes de terror mais assustadores da história não surgiram apenas da imaginação de roteiristas. Muitos deles foram inspirados em histórias reais, envolvendo crimes chocantes, fenômenos estranhos e casos que até hoje dividem opiniões entre explicações sobrenaturais e científicas. O que torna tudo ainda mais perturbador é que, em vários desses casos, existem documentos, testemunhas e investigações que realmente aconteceram. Neste vídeo, você vai conhecer 5 casos reais que inspiraram filmes de terror famosos e entender o que realmente aconteceu por trás dessas histórias. O primeiro caso inspirou um dos filmes mais assustadores já feitos, The Exorcist. A história que inspirou o filme aconteceu em 1949 e envolve um garoto americano cujo nome verdadeiro nunca foi divulgado publicamente. Ele ficou conhecido apenas pelo pseudônimo Roland Doe. Segundo registros da época, tudo começou depois que o garoto passou a brincar com um tabuleiro Ouija, algo que muitas pessoas acreditam servir para tentar se comunicar com espíritos. Depois disso, coisas estranhas começaram a acontecer dentro da casa da família. Barulhos de batidas eram ouvidos nas paredes e no chão durante a noite, móveis se moviam sem explicação e objetos caíam das prateleiras. A situação piorou quando arranhões começaram a aparecer no corpo do garoto, sem que ninguém soubesse explicar como eles surgiam. Desesperada, a família procurou ajuda de padres da Igreja Católica. Diversos rituais de exorcismo foram realizados ao longo de semanas. Durante esses rituais, testemunhas afirmaram que o garoto gritava com vozes diferentes e apresentava comportamentos violentos. No final, os padres declararam que o exorcismo teria sido bem-sucedido. O caso foi registrado em documentos da igreja e acabou inspirando o livro que mais tarde deu origem ao filme. O segundo caso envolve uma das casas mais famosas da história do terror e inspirou o filme The Amityville Horror. A história começa em 1974, na cidade de Amityville, em Nova York. Naquela noite, um jovem chamado Ronald DeFeo Jr. matou 6 membros de sua própria família enquanto eles dormiam dentro da casa. O crime chocou os Estados Unidos. DeFeo afirmou que ouviu vozes que o mandaram cometer os assassinatos. Ele acabou condenado à prisão perpétua. Um ano depois do crime, uma nova família chamada Lutz se mudou para a mesma casa. Pouco tempo depois, eles começaram a relatar fenômenos estranhos. Portas se abriam sozinhas, objetos mudavam de lugar e havia um cheiro estranho que aparecia em determinados cômodos. Eles também afirmaram que enxames de moscas surgiam dentro da casa mesmo durante o inverno. George Lutz, o pai da família, dizia acordar sempre às 3h15 da madrugada, exatamente o horário aproximado em que os assassinatos aconteceram. Após apenas 28 dias vivendo na casa, a família abandonou o lugar e afirmou que nunca mais voltaria. A história acabou se tornando uma das mais famosas lendas de casas assombradas do mundo. O terceiro caso inspirou o filme Annabelle e envolve uma boneca que até hoje é considerada por muitos uma das mais assustadoras da história. Nos anos 1970, uma estudante de enfermagem recebeu de presente uma boneca do tipo Raggedy Ann. No começo parecia apenas um brinquedo comum, mas coisas estranhas começaram a acontecer no apartamento onde ela morava com uma amiga. As duas começaram a perceber que a boneca aparecia em posições diferentes daquelas em que havia sido deixada. Em alguns momentos, ela surgia em outros cômodos da casa. Pequenos pedaços de papel começaram a aparecer, com mensagens escritas à mão, pedindo ajuda. O estranho é que as moradoras afirmaram não ter nenhum tipo de papel parecido dentro do apartamento. Assustadas, elas procuraram ajuda e o caso acabou sendo investigado pelos famosos investigadores paranormais Ed Warren e Lorraine Warren. Segundo o casal, a boneca não estaria possuída por uma criança, como alguns pensavam, mas sim manipulada por uma entidade que tentava enganar as pessoas
para se aproximar delas. Os Warren decidiram levar a boneca para seu museu paranormal, onde ela teria sido colocada dentro de uma caixa de vidro para evitar novos incidentes. Se você gosta de histórias como essa, baseadas em casos reais que inspiraram filmes de terror, aproveita agora e já se inscreve no canal Scary Lands, porque toda semana tem novos vídeos contando histórias assustadoras, mistérios reais e casos que parecem saídos diretamente de filmes de terror. E já deixa o like nesse vídeo, porque isso ajuda muito o YouTube a recomendar esse conteúdo para mais pessoas que também gostam desse tipo de história. Agora vamos continuar. O quarto caso inspirou o filme The Conjuring. A história envolve a família Perron, que se mudou para uma antiga fazenda em Rhode Island no início da década de 1970. Logo após a mudança, acontecimentos estranhos começaram a ocorrer dentro da casa. Objetos desapareciam e reapareciam em lugares diferentes. Portas batiam sozinhas, e algumas das filhas afirmavam ver figuras estranhas andando pelos corredores durante a noite. Em alguns relatos, os membros da família disseram sentir cheiros fortes que apareciam repentinamente, sem nenhuma explicação. A situação ficou tão assustadora que eles decidiram procurar ajuda de investigadores paranormais. Foi nesse momento que Ed e Lorraine Warren entraram no caso. Após diversas visitas à casa, os investigadores afirmaram que o local poderia estar ligado ao espírito de uma mulher chamada Bathsheba, que teria vivido naquela propriedade no século XIX e que, segundo lendas locais, estava associada a histórias de bruxaria. O caso acabou se tornando um dos mais conhecidos da carreira dos Warren e inspirou diretamente o roteiro do filme. O quinto e último caso inspirou o filme The Exorcism of Emily Rose e envolve a história real de Anneliese Michel. Anneliese era uma jovem alemã que começou a apresentar problemas de saúde ainda adolescente. Ela sofreu várias crises convulsivas e foi diagnosticada com epilepsia. Mesmo recebendo tratamento médico, sua condição continuou piorando. Com o tempo, Anneliese começou a relatar que ouvia vozes e afirmava sentir a presença de forças malignas. A família, profundamente religiosa, passou a acreditar que ela poderia estar possuída. 2 padres receberam autorização para realizar rituais de exorcismo. Ao longo de vários meses, mais de 60 sessões foram realizadas. Durante esse período, gravações de áudio foram feitas e algumas delas ainda existem hoje. O caso terminou de forma trágica e acabou gerando um julgamento que chamou a atenção de toda a Alemanha. O debate sobre o que realmente aconteceu continua até hoje, dividindo opiniões entre explicações médicas e crenças sobrenaturais. Essas histórias mostram que alguns dos filmes de terror mais famosos do cinema têm raízes em acontecimentos reais que marcaram a vida de muitas pessoas. Mas uma coisa é certa: quando um filme de terror é inspirado em um caso real, ele se torna ainda mais perturbador, porque nos lembra que histórias assustadoras nem sempre ficam apenas na ficção.